O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, Leonete Botelho, São José Almeida. Eu sou a Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar ao fim da manhã do dia 2 de março. Mariana Mortágua já está lançada na corrida à liderança do Bloco de Esquerda, apresentou a sua candidatura na segunda-feira, prometendo não dar sossego à maioria absoluta arrogante, e estou a citar, de António Costa. E esta quinta-feira deu a sua primeira entrevista, que foi ao Público Renascença. Esta semana fica ainda marcada pela polémica sobre a participação do presidente do Brasil, Lula da Silva, na cerimónia do 25 de Abril, que afinal nunca esteve para participar na cerimónia do 25 de Abril. E tivemos a anulação da sentença que condenou os arguidos pelo roubo de munições nos paióis de tanques em 2017, por causa da lei dos metadados, um palavrão que tem aparecido muito nas notícias nos últimos tempos e que já vamos explicar o que significa e as consequências para o futuro imediato. Começando pelo Bloco de Esquerda, como eu dizia, Mariana Mortágua, hoje em entrevista ao Público Renascença, diz que é nos movimentos sociais que o Bloco pode crescer e já está a crescer. O que eu pergunto, Sónia, é se isto é um wishful thinking de Mariana Mortágua ou algo que já se pode verificar. a única forma que eu tenho para te responder a isso com alguma segurança é recorrer dos resultados eleitorais e das sondagens. E, e de facto, nota-se uma ligeira recuperação, porque o Bloco parte das eleições o ano passado com 4,4% e na última sondagem, aquela que o Público fez com a RTP há uns dias, já lhe dava 7%, portanto há aqui 2 ponto qualquer coisa de recuperação, o que não significa que não seja também wishful thinking, porque isto é um momento preciso e as eleições são daqui a muito tempo e nós não sabemos como é que o Bloco vai ou não recuperar. Provavelmente ela está a acreditar também nas suas capacidades de liderança e a apostar que isso vai acontecer. É engraçado que ela fala nesta entrevista com muito cuidado. É uma coisa que tive a ler a entrevista toda e que me marcou. O cuidado que ela fala, com que ela fala em várias coisas. Um dos cuidados, por exemplo, é ela nunca ela resiste sempre a falar como líder, como se já fosse líder do Bloco, de facto. Ainda é Está a passar candidata, por realmente. eleições, sim, mas ela resiste muito a isso e bem, não apresenta assim propostas como se já fosse a dona do Bloco, fala com imenso cuidado e também usa uma linguagem muito suave, que nós não estamos habituados a atribuir a Mariana Mortágua. Até mais suave que a própria Catarina Martins. Muito Nas mais, entrevistas e eu acho era muito acutilante. Muito. E chegou a dizer que o PS era permeável a interesses económicos. E nós sabemos que estamos aqui perante uma pessoa super aguerrida e assertiva, mas eu acho que é uma estratégia usar esta linguagem quase delicado-doce. Ela diz coisas como construir alternativas, respeitar as expectativas das pessoas, lutar por um país melhor, ter acesso a uma casa confortável, trabalho com direitos, tempo de lazer, acesso à cultura, vida boa. Nós estamos habituados a vê-la a usar outro tipo de termos, outro tipo de linguagem. Eu achei isso muito curioso, porque acho que é uma tentativa de resposta também ao PS, que logo disse que íamos ter um Bloco muito radicalizado e que a linguagem ia ser mais radical do que era antes. Eu achei é uma nota que eu acho curiosa, um bocadinho lateral, mas curiosa nesta entrevista. E por falar em PS, pareceu-me também que, questionada na entrevista sobre as futuras alternativas da governação à esquerda, a Mariana Mortágua procurou não responder. A moção com que se candidata também não diz muito sobre isso.
Leonete, achas que, sendo a Mariana Mortágua candidata à liderança do Bloco, numa altura em que, segundo as próprias palavras de Catarina Martins, esta maioria está em desintegração, pode haver eleições legislativas antecipadas a qualquer momento, esta moção e a própria candidata não deveriam ir um pouco mais além, explicar nesse cenário o que é que estaria disposta a fazer? Olha, sinceramente acho que não. Primeiro porque esses pressupostos não são nem absolutamente verdadeiros, nem absolutamente falsos. Ou seja, há uma maioria absoluta, estamos ainda a quase 4 anos das legislativas e, de facto, podendo haver eleições legislativas antecipadas, também pode não acontecer. Se houver, o PS vai necessariamente sofrer um processo de readaptação e de nova liderança, e, portanto, há todo um processo pela frente demasiado indefinido. Por outro lado, ela deixa bastante claro, e até achei bastante interessante a forma como ela se referiu ao PCP, que todos os diálogos à esquerda estão abertos e em aberto em torno de políticas, que aliás foi também já aquilo que levou à geringonça, em torno de políticas, não é? E portanto, havendo em relação ao futuro do PS, neste momento, uma enorme indefinição, não me parece que haja uma necessidade de clarificação, porque a situação à esquerda é completamente diferente daquilo que acontece à direita. E à direita eu acho que sim, existe uma clarificação, porque há um partido claramente extremista e radical que está em crescendo e que, portanto, havendo na teoria dos ciclos, comprovando-se, obviamente o próximo ciclo será um ciclo da direita, após 10 anos ou 12 anos de esquerda, e, portanto, é necessário que haja uma clarificação à direita, pela existência de um partido radical e precisamente pela indefinição que o PSD tem alimentado nas Estamos a últimas falar do várias Chega, das semanas. alianças, À eventuais esquerda, a alianças do situação é PSD com o diferente. Chega. Já está mais do que provado que é possível haver esse acordo, que é possível. Aliás, o governo da Geringonça, toda a gente lhe decretou a morte no primeiro ano, que ia cair o governo, que ia demorar, que não ia chegar ao fim. Quer dizer, e durou. E ao Em longo torno. da vida, várias vezes. Exatamente, e portanto, à esquerda nós já sabemos com que é que podemos contar. Agora, eu voltando ali um bocadinho àquilo que a Sónia disse, também achei a Dulcíssima Mortágua, Mariana Dulcíssima Mortágua, na entrevista. É uma entrevista em que ela, de alguma forma, acho que quer chegar a algum eleitorado, a alguma público-alvo da Catarina, de uma postura mais empática, ok? Mas que não esconde, nem pode esconder que ela será uma líder de combate. E, portanto, Uhum. é disto que se trata. A Mariana Mortágua tem as características certas para o momento certo, porque é uma líder é uma pessoa com características de combate. Eu até acho que, mesmo apesar de ter referido essa questão da linguagem mais suavizada, ela diz que, quer dizer, que a esquerda não existe só para o protesto, mas sabe fazê-lo muito bem, portanto, Exato. não percamos isso de vista. E também acho que isto é uma estratégia, provavelmente, de fazer as pazes com o PS, porque o PS e o Bloco estavam, de facto, de costas voltadas. Isto é como se ela, com esta postura, criasse ali, abrisse uma porta para tudo poder voltar a ser como já foi. Mas esta questão da extrema-direita que a Leonete falava, realmente também foi discutida nessa entrevista e a Mariana Mortágua sobre o Chega faz uma crítica ao PS e António Costa que várias pessoas de esquerda fazem, incluindo até algumas de direita, de que o António Costa usa o Chega como uma espécie de seguro de vida. Na entrevista, Mortágua diz que é preciso haver um compromisso forte do PS de não polarizar com o Chega, mas fazer o debate onde ele importa. São José, achas que esta crítica é completamente infundada em relação ao PS e a António Costa, ou achas que tem alguma razão de ser? Bom, eu acho que tem alguma razão de ser. Para mim, o grande mistério,
e que acho que é um mistério para a sociedade portuguesa e para todas as sociedades democráticas, é como é que se combate um partido de extrema-direita. E acho que ainda não houve uma receita na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil e em vários países, em várias democracias, para se conseguir isolar e travar uma subida de um partido de extrema-direita. Agora é evidente que António Costa e o PS, a começar até pelo próprio Presidente da Assembleia da República, que é do PS, Augusto Santos Silva, fazem muita questão de travar o Chega, de se demarcar o Chega, que é uma das linhas possíveis de atuação. Não estou a dizer que é um erro, é uma das linhas possíveis de atuação. Dá-lhe protagonismo, mas é uma linha de atuação. Porque senão também iam normalizar o Chega, que é, como estava a dizer a Leonete, é o que está a fazer o PSD. E de alguma forma até a IEL, porque se põe às vezes a IEL que também se encosta ao Chega. E está demonstrado, pelo menos nas sondagens e em Portugal, nas últimas legislativas, que não é a colagem e a normalização do Chega, normalização democrática do Chega, considerado um partido parceiro e dialogante e que pode ser tolerado em democracia, que vai travar a subida do Chega. Então acho que há aqui assim um dilema de facto, como é que em democracia se combate fenómenos populistas de exploração do medo, da insegurança das populações perante a crise, o sentimento de injustiça, com perda de poderes de compra, com uma vida cada vez mais degradada. Quando nas instituições democráticas parece também há pessoas que olham e que veem um esfarelamento porque os governos, sejam de esquerda ou de direita, isto acontece em todas as democracias, não lhes dão respostas para a sua vida, não é? Perante esse medo, as pessoas podem ter tendência a aproximar-se e a votar no Chega, até porque, pronto, são os únicos que dizem aquilo que supostamente elas pensam, ou acham que em momentos de irritação e desespero pensam. Agora, de facto, não sei qual é a receita. Nestas condições... Sr. José, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa, mas a Mariana Mortágua fala do outro medo, que é que António Costa usou o medo do Chega para capitalizar votos, roubando-os ao PC e ao Bloco e mas é isso que eu aos estou a partidos de dizer, não estou esquerda. a dizer que não. É outro medo. Há o medo que o Chega instiga nas pessoas. Sim, e mas depois eu não há estou a dizer o que não. medo que... Mas está bem, Helena, mas a questão é que uma das formas de combater é essa. E o Costa, como não tem nada de parvo, não é? Aliás, é bastante até um político que não só tem um projeto estratégico de poder assente nele próprio e de exercício de poder por ele próprio, ele tem esse projeto e essa estratégia, mas também é um político extremamente tático, não é por acaso que toda a gente, então ao princípio, ai que hábil, ele é tático, ele sabe taticamente servir-se das circunstâncias no proveito do seu partido e portanto taticamente faz aquilo que acha que o beneficia e tem beneficiado, não é? Quer dizer, parece ser unânime em Portugal que um dos fatores que deu a maioria absoluta, isto já tem sido dito e repetido, foi precisamente o medo perante a aproximação e a banalização e a normalização que o PSD estava a fazer do Chega. Portanto, qual é a solução? Não havendo uma receita em lado nenhum do mundo, se descobriu como é que de facto se conseguem combater os populismos de extrema-direita. Costa usa a receita que mais lhe serve, não é? Que mais lhe serve. Sim. Porque de facto é esvaziando em parte o PSD, não é só a esquerda,
ou os partidos à sua esquerda que ele beneficia, é também esvaziando o PSD e, por isso, atira o PSD para cima Essa do Chega estratégia. e demarca-se dessa aproximação do PSD. Virando um bocadinho aqui o assunto, Sónia, durante vários dias discutiu-se uma eventual participação de Lula da Silva na cerimónia dos 40 anos da Revolução de Abril no Parlamento, que foi anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Gomes Cravinho. Santos Silva, Presidente do Parlamento, opôs-se. O Presidente da República, Marcelo, pediu calma e, afinal, Lula não vai participar e nunca esteve previsto participar. A que é que se deveu, então, toda esta polémica que eu acho que as pessoas já se perderam no meio de todas estas declarações? Numa palavra, deveu-se a uma atrapalhada, não é? Porque é De quem? de Cravinho, porque de facto há uma separação de poderes, como tanta gente lembrou, e não cabe ao Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciar um discurso na Assembleia da República, a menos que isso esteja concertado com o Presidente da Assembleia da República, que aparentemente era isso que não acontecia. Portanto, ele fez o anúncio de que Lula da Silva ia discursar na Assembleia da República no dia 25 de Abril, que ainda por cima é uma data que Muito até já solene. muito solene e já esteve envolvida em polémicas por causa de outros discursos que não puderam acontecer na Assembleia. E se ele se tivesse cingido a falar só da visita, ok. Quando ele extravasa e fala sobre a cerimónia na Assembleia, etc., que por contingências de agenda, porque Lula só ia estar entre dia 22 e dia 25 e não há Parlamento nos outros dias, portanto calhava no dia da sessão solene e tinha de ser na sessão. Enfim, se ele não se tivesse precipitado, nada disto tinha acontecido. Ele deixou a esquerda muito contente, deixou a direita em brasa, foi mais um daqueles momentos ultradivisivos que não contribuíram em nada para o bom ambiente da democracia. E eu acho que ele não só não o devia ter feito, como não o podia ter feito ao Parlamento, para ir buscar numa frase que se usou muito em política, mas com outras palavras, ao Parlamento o que é do Parlamento e ao Governo o que é do Governo. Glosando António Costa à política o que é da política e à justiça o que é da justiça. Sobre a justiça, exatamente. E já agora também lembrou o Presidente que o que é da Presidência também é da Presidência, ou seja, já depois disto tudo o que ele veio dizer é a quem cabe convidar um chefe de Estado para uma visita ao país é ao Presidente, não é ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, tudo isto, não tenho mais nada a dizer sobre este assunto, porque acho que de facto acabou por ficar bem resolvido. O que podia ser um incidente diplomático. Exatamente, entre o Governo e a Assembleia. Sim. Então, José, para ti tenho duas perguntas, que é, achas que mais uma vez Gomes Cravinho meteu a pata na poça, por assim dizer, porque ainda por cima é um ministro que já vem de uma série de polémicas e se calhar esta, do ponto de vista até de Estado, é mais grave, mas também, a culpa também não houve aqui um dedinho de Marcelo, uma culpa de Marcelo quando fez umas declarações no Brasil em dezembro, a dizer que Lula da Silva ia estar cá no 25 de Abril, ele realmente não disse que ele ia discursar na sessão, disse que ele ia estar cá no 25 de Abril e então causou aqui também ajudou um bocadinho à atrapalhada. Bom, primeiro-ministro, eu acho que a Sónia já disse tudo sobre o ministro, e o ministro esteve mal, de facto, disse o que não devia ter dito, não lhe cabia a ele dizer, embora eu acho, pessoalmente, que havia um acordo conversado. A forma como eu leio isto tudo é que havia um acordo conversado entre o Primeiro-Ministro, o Presidente e o Presidente da Assembleia da República para que Lula da Silva discursasse na cerimónia do 25 de Abril. Não devia ter sido o ministro a dizer. O ministro dizê-lo. apenas disse aquilo que já estava mais ou menos combinado. O que é que ele se esqueceu? Que Augusto Santos Silva não decidisse sozinho, tinha que levar a questão a uma conferência de líderes e, portanto, ele tinha que estar calado e manter o sigilo. E aqui vamos, já porque é que eu acho isto, vamos à segunda pergunta. Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi ao Brasil para a posse do Lula, de facto, no final de dezembro e no dia 1 de janeiro, que foi a posse, como a Leonete lembrou a semana passada, na notícia, a primeira notícia, a propósito disto que publicámos, Marcelo, na altura, disse
que o presidente Lula da Silva ia, de algum modo, participar nas cerimónias do 25 de Abril. Ele não falou no Parlamento, em ONU, para os microfones. Mas a RTP esta semana passou uma filmagem com som no final das declarações ou numa conversa, no momento em que as câmaras ainda estavam ligadas ou já estavam ligadas, de uma cerimónia pública do presidente Lula da Silva e do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em que se ouve na gravação da RTP, vê-se os dois a conversar e ouve-se o presidente português a dizer que até é interessante se Lula da Silva discursasse no 25 de Abril. Pronto. E, portanto, eu acho que há aqui assim um acordo, havia uma previsão que foi destruído e implodido pela atitude do ministro, mas também acho que esta questão é chamada polémica estéril. O comportamento que quer o Chega, quer a IEL tiveram, e cá está mais um momento em que a IEL se encostou ao Chega, até dizendo que saía da sala e não sei o quê. Esse comportamento não ajuda nada à democracia, não ajuda nada ao interesse, não interessa nada, não ajuda nada às pessoas, percebes? É o tal problema do populismo, não é? Como é que pessoas querem falar de política a sério, fazer política a sério, como as populações precisam de ver a sua vida a ser governada e gerida com seriedade e com empenho e com espírito de missão, perdem o tempo nesta espuma dos dias a discutir uma questão que não tem interesse nenhum. Porque vamos lá ver concretamente. Se fosse outro presidente, ou não é? Já não digo Bolsonaro, porque pronto, já não vamos para esses extremos. Esse também seria polémico. Eu e a Leonete estávamos a falar sobre isto. E até foi a Leonete que lembrou, olha, e se fosse o Macron, o que é que fazia o BE e o PCP? São José. O PCP saiu com o Zelensky. Mas não foi na cerimónia do 25 de Abril também. Eu acho que a questão aí era ser a cerimónia do 25 de Abril. Para que é que traz uma figura estrangeira numa cerimónia que é nossa? Eu acho que qualquer um daria polémica, por acaso. Acho mesmo, qualquer um. Não, ou pela esquerda ou pela direita. A questão do Lula ao presidente explicou muito bem. E ontem voltou a explicar. O Brasil é uma potência mundial e é um país irmão de Portugal. Mas nada contra ele discursar na Assembleia. Mas ele vai discursar na Assembleia. Eu sei, mas não a questão era o 25 de Abril. Eu não vejo qual era o mal que vinha ao mundo, ao país, ou ao 25 de Abril, que é de facto a cerimónia institucional portuguesa, a celebração na Assembleia do 25 de Abril, é uma das mais, se não a mais importante sessão parlamentar, porque é a data seminal da democracia portuguesa. Agora, daí desatar tudo nesta histeria palhaçada, desculpa lá, porque o Lula vai discursar no 25 de Abril. Acho um absurdo. De que forma tu impedirias, no futuro, outro presidente de um país irmão de discursar na Assembleia no 25 de Abril? João Lourenço. Olha, eu pergunto-te uma coisa. Por exemplo, eu posso perguntar-te uma coisa? Sim. Porquê é que tens que proibir um presidente de um país, da CPLP, de discursar na Assembleia da República? Porque quem é que discursou? Não é na Assembleia da República, não é isso que eu estou a dizer, São José. No 25 de Abril. No 25 de Abril nunca tiveste nenhum chefe de Estado
a não ser Nunca tiveste deputados. militares. Nunca Os tiveste. militares que fizeram Portanto, eu não estou a proibir nada. Isso seria abrir uma exceção. Eu acho que não é abrir uma exceção. Eu acho que seria é. mudar o registro das cerimónias. Eu acho que não faz exceção. absolutamente sentido nenhum. Eu também acho que não. Porque Pronto. o 25 de Abril, para quem acompanha, como eu tenho acompanhado nos últimos muitos anos, aquelas cerimónias, é um momento, de facto, em que os partidos, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República têm um momento de reflexão sobre o rumo do país e sobre o rumo da ideia de liberdade e a ideia original do país, chamada na Constituição. É de facto um momento em que pôr um chefe de Estado estrangeiro, seja ele quem for, é um momento completo. Não, olha, eu acho. Nenhum. É um momento de reflexão. Desculpa-me só terminar a minha frase. É um momento de reflexão sobre Portugal. É isto. Ponto. Leonete, essas críticas, desculpa lá, são paroquiais e provincianas. Pronto, baixaste Portugal o nível. É um país. Baixaste o nível, é verdade, completamente. Portugal é uma paróquia, mas também tem. Não. Desculpa. Por que razão é que a cerimónia parlamentar que celebra a data seminal da democracia portuguesa, quando Portugal é, há décadas, um país da União Europeia, quando Portugal é um país que está integrado nas organizações internacionais, porque é que não pode haver um presidente estrangeiro que reflita também sobre as relações do seu país com Portugal em democracia? Por alguma razão nunca aconteceu antes. Filha, está bem, também antes do 25 de Abril há muita coisa que não acontecia. Sim. O mundo muda. Agora, não é falta de democracia não ter um líder. Deixa-me fazer outra pergunta. Por que razão é que, por exemplo, na Assembleia da República, até hoje, é sempre só os partidos e o Presidente que falam, no 25 de Abril? Porquê que os militares da Associação 25 de Abril nunca falaram? Mas deviam, esses sim. Não, mas está bem, mas porquê que não se pode? Pronto, porque são portugueses que podem falar. Não, porque estiveram particulares, foram impedidos nas cerimónias dos 40 anos do 25 de Abril, quiseram falar, e era um momento da Troika, era um momento de uma maioria de direita, e foram impedidos pela direita. E o problema aqui, desculpa agora só... Mas porquê é que noutras alturas não os chamaram? Porque o problema aqui é, de facto, que eu noto, é esta discussão, em vez de ser aquela que nós estamos a ter agora, se um chefe de Estado estrangeiro deve ou não deve falar, a discussão política que se gerou foi polarizada entre esquerda e direita. Sim, mas sobre isso... Sim, está bem. Porque mas eu estou... a direita ostracizou e impediu os capitães de Abril de falarem nos 40 anos do 25 de Abril. Agora também a esquerda parecia que estava, até os capitães de Abril, até a Associação 25 de Abril, estava toda feliz, venha Lula da Silva, não tem problema nenhum. Ou seja, esta é a forma errada, da minha perspectiva. E tornas a cerimónia suscetível ao lado... Tu, ao convidares um chefe de Estado de fora, passas a tornar aquela cerimónia suscetível. Quando a esquerda está no poder, vem um de esquerda, quando a direita está no poder, vem um de direita. Não tem nada a ver com isso. Pode ser. Eu posso acabar a minha resposta sem vocês me interromperem novamente. Tu és a pessoa que mais falou sobre o assunto. Não, está bem, a resposta à pergunta era para mim, não é? Vocês já tiveram as vossas perguntas, esta pergunta era para mim. Pronto. Já percebi. Já percebi. Está bem? Vamos lá. A questão é assim. Eu não acho que a discussão, como disse no início, tenha sido bem feita e que é um dos problemas de como é que se combate a extrema-direita quando o tipo de argumentos que usa é os que foram usados pela IEL e pelo Chega. O Chega até chegou ao ponto de argumentar que o homem foi condenado e é bandido e não sei o que, condenado de corrupção, quando a justiça brasileira acabou por... Sim, o Chega está sempre a dizer que é um preso. Tá, pronto. Mas eu não vejo que venha mal ao mundo e à democracia portuguesa que as cerimónias do 25 de Abril deixem de ser umas cerimónias bafientas
institucionalíssimas, chatas, que ninguém liga nenhuma, e começassem a ser, de facto, uma festa de celebração da política portuguesa e da sociedade portuguesa, Vista por um chefe de Estado da estrangeiro. democracia. Leonete, não me interrompas. Serem uma festa da democracia. E a democracia portuguesa é uma democracia integrada no mundo, pelo que um chefe de Estado estrangeiro falar no dia 25 de Abril no Parlamento, a mim não me faz nenhuma confusão. Acho que seria uma festa, um ato de liberdade. Se os partidos fossem civilizados, não é? Já acabaste? Se os partidos fossem civilizados. Agora sou eu. Vá. Eu acho. vou A falar, mim, peraí, só para discordar, Sónia, espera, da São José, quando diz que as cerimónias do 25 de Abril são bafientas e que ninguém liga nenhuma, porque há cerimónias na noite de 24 a 25, no Largo do Carmo, que são muito alegres e que são uma festa. Helena, eu Há estava a Assembleia falar da da Assembleia. cerimónia no E Parlamento. os discursos da Assembleia da República costumam ser muito bons no 25 de Abril. Helena, eu não estou a dizer que não são bons. E não estou a falar das comemorações populares. Eu estou a dizer que a sessão solene da Assembleia da República é uma chatice e que ninguém perde a manhã do feriado para estar na Pronto, eu estou a televisão dizer que discordo. a ver os discursos. Eu gosto. Perco eu, perdes tu, mas a população em geral Sim, não vá, perde. Sónia, vamos olha, terminar. eu só quero acrescentar que não acho que era trazer o Macron, ou trazer o Lula, ou trazer quem quer que fosse, que dava a volta à coisa e que tornava tudo menos bafiento. Pronto, é só isso. Muito bem, e com esta passamos para o Se queremos festa, tragam música. Há festa sem música. Olha, pelo Mas menos, não é aquela pelo menos, musiquinha, é mesmo música a pelo sério. pelo menos, tu música costumas ter, o hino nacional tocado pela banda da Guarda Nacional Eu não queria Republicana. chamar a creio. musiquinha ao hino, mas era nisso que eu estava a Pronto, pensar. mas é. Estávamos aqui numa discussão do que é tocada música a sério presencialmente. e o que é musiquinha. Não vamos por aí, que isso então é Vá. muito perigoso e muito polémico. Tu tens a música, tens a banda da GNR. Ok, os Passos olha, Perdidos mas a vamos tocar, agora a fazer tocar. aqui um turn-off completo na discussão, porque eu vou dizer assim um Mas palavrão espera, para mudar o tema já. espera, o presidente fez, quando convidou, ele estava a introduzir um fator de novidade que poderia ajudar a adaptar a celebração na Assembleia da República, a sessão solene, aos tempos de hoje, e à modernidade e ao país de hoje. Muito bem, então o palavrão que eu ia dizer, para que não haja aqui dúvidas, era só metadados. Atenção, esta semana o Tribunal de Évora anulou parte da decisão da primeira instância no processo de Tancos. Esta decisão foi motivada devido ao uso de metadados que tinham sido alvo de um acórdão de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional. Leonete, este caso pode ser difícil de perceber pela opinião pública, mas é muito grave, pois Portugal vive um limbo na prática nesta matéria. Há uma lei que foi declarada inconstitucional, os juízes agora dividem-se a forma de interpretar o que é que está em vigor, efetivamente. A Comissão Parlamentar de Revisão Constitucional, que vai propor precisamente uma alteração nesta matéria, só agora tomou posse e está a iniciar os trabalhos, ou seja, corremos o risco de continuar a ter, eu diria, meses, até mais do que um ano, nesta situação. Sim, a situação é muito complicada em termos jurídicos e em termos da história, mas metadados não é hoje um palavrão, na minha opinião, até porque uma das maiores empresas mundiais se chama Meta, e não é por acaso, não é? Que é a dona do Facebook. Portanto, não é um palavrão para o século XXI. Metadados é, de facto, os dados de tráfego, e toda a gente sabe o que são as migalhas digitais e os rastros digitais que deixam quando andam a navegar na internet, já toda a gente sabe que se pode apanhar pessoas. Olha, por exemplo, aquilo que é mais conhecido é pedofilia na internet, consultas e criação de sites pronto, com menores. Portanto, metadados hoje já não é um palavrão. E não pode ser um palavrão, porque esta é a realidade do nosso tempo, não pode ser um palavrão. Agora, a questão jurídica relativa à lei dos metadados é de facto um bocadinho mais intrincada, e há uma grande confusão
E eu digo, está uma grande confusão, até para mim, quer dizer, acho que para todos nós, porque, vamos lá ver, por um lado, aquilo que foi declarado inconstitucional não foi o uso de metadados para investigação criminal tout court, foi sim a manutenção de bases de dados, de metadados de toda a gente, de todos os clientes das operadoras, durante um ano, para fins de investigação criminal futura. Ou seja, aquela um bocadinho aquela ideia do relatório minoritário daquele filme que já tem há alguns anos, fazer uma investigação preventiva. O relatório minoritário ia mais longe, portanto, permitia deter pessoas que um algoritmo descobria que iam praticar, que tinham uma forte probabilidade de vir a praticar um crime mais tarde, portanto as pessoas eram detidas preventivamente. Aqui não são detidas, mas os seus dados, todos os seus dados de tráfego, todos os seus dados de comunicações eram retidos durante um ano porque poderiam ser necessários para investigar um crime que viesse a acontecer. E claro que isto há aqui um abuso, digamos assim, de liberdades, não é? E é aqui que as liberdades hoje são mais fustigadas, são de facto na questão digital, porque hoje nós todos andamos com chips, ainda não são incorporados no nosso corpo, alguns até já são, mas com os nossos telemóveis. Telefones inteligentes, etc. E, portanto, a Provedora de Justiça foi no ano passado, inclusive, a dizer ao Parlamento, ela que tinha pedido a fiscalização sucessiva daquela lei, que resultou naquela declaração de inconstitucionalidade, ela que também já foi juíza do Tribunal Constitucional, foi dizer ao Parlamento que havia sim solução para os metadados no âmbito constitucional. Mexer na Constituição ainda? Ora, o que é que acontece? O legislador não tem sido hábil o suficiente para fazer esta leitura e então aproveitou, e aliás era um dos grandes motivos para a revisão constitucional que o PS alegou, era de facto fazer a possibilidade, fazer a alteração constitucional que permitisse, já que a lei era inconstitucional, então vamos mudar a Constituição para que ela passe a ser constitucional, em vez de adaptar a lei à Constituição. Pronto, acontece que continua a haver um grupo de trabalhos sobre os metadados no Parlamento que está à toa. Afinal, o que é que nós estamos aqui a fazer? Porque nem a Europa resolve, porque isto não é um problema português, é um problema europeu, tem a ver com uma diretiva europeia e está a haver situações destas idênticas em vários países. Nem a Europa resolve, nem a Comissão de Revisão Constitucional vai resolver isto em breve trecho, nem os juízes sabem bem o que é que estão a fazer. Quer dizer, portanto, o que eu acho que neste momento seria mesmo muito urgente, era haver uma diretiva, eu acho que seria a forma mais eficaz, pelo menos, de resolver problemas a nível jurisdicional, haver uma diretiva da PGR, muito clara, sobre o que é que deve ser feito e o que é que não deve, ou do Conselho Superior de Magistratura. Acho que aqui ajudava. Que haja, por parte da magistratura, uma indicação clara sobre o que se deve fazer. E depois, então, a nível legislativo, haver também alguma clarificação no Parlamento sobre o grupo de trabalho de metadados e a revisão constitucional para se agilizar e resolver este problema. E eu proponho então uma coisa mais simples, que é irmos ao público e notório. Sónia. Bora lá. O meu público notório é sobre um regresso ou sobre um forte desejo de regresso de Pedro Passos Coelho, que esta semana esteve num evento público no Grêmio e proferiu um discurso e no discurso, numa determinada altura, ele diz que não vai haver na União Europeia, não se vai unir por causa da dívida e ele disse uma coisa, não vai haver uma espécie de união orçamental e de dívida na Europa e nos anos mais próximos e não o antecipo no horizonte da minha vida política e pessoal. Ele diz isto. E a seguir, Marcelo Rebelo de Sousa diz que se as coisas correrem como é suposto, vale a pena fixar o dia de hoje, dando a entender que este discurso de Passos Coelho, nomeadamente esta passagem, significa que ele está de regresso porque falou no seu horizonte político e pessoal.
acho que ele se excedeu um bocadinho, o Presidente, ao ser tão claro, demonstrar o seu desejo, mas vale a pena registá-lo aqui. Leonete, e o teu? Só não resisto a comentar assim um bocadinho, já não sobre Marcelo propriamente, mas sobre esta. Enfim, ontem Marcelo e Montenegro encontraram-se na Feira de Turismo de Lisboa e confessaram que falam praticamente todos os dias ao telefone. Pois foi, dia sim, dia sim. E assim, Exatamente. e portanto, quer dizer, ok, acho que Marcelo Rebelo de Sousa não devia estar tão. Dar sinais tão contraditórios, pronto, vá, em relação ao PSD. O meu público notório tem a ver com outra coisa completamente diferente e tem a ver com um deputado que ontem teve uma atitude inédita. E é exatamente Jorge Seguro Sanches, que foi secretário de Estado da Defesa e que teve um papel importante na questão do Hospital Militar. E ontem foi à comissão onde todas as audições iam ser chumbadas, inclusive a sua própria, pelo PS, pelo seu próprio partido, dizer: estou aqui, estou disponível para prestar todos os esclarecimentos, e mais, o Ministério fez aquilo que devia. Acho que foi uma atitude muito interessante, muito independente de Jorge Seguro Sanches, que já mostrou a sua independência noutros momentos e que de certeza que vai mostrá-lo também durante a presidência da Comissão de Inquérito à TAP. São José, fecha em beleza aqui o público notório. Não sei se em beleza só assinalar. Então. Não sei se é para o CDS em beleza. Quero só assinalar que amanhã, sexta-feira, ou ao fim da tarde, creio, toma posse a Comissão Distrital do Porto, sim, os órgãos de direção da Distrital do Porto do CDS e das concelhias do CDS do Porto, e nessa cerimónia vão estar cerca de 100 militantes, de ex-militantes do CDS, que regressaram ao CDS, se voltaram a reinscrever no CDS e vão estar presentes, portanto, na zona do Porto, não é? Militantes daquela distrital, e que, entre a sua saída do CDS e o seu regresso ao CDS, integraram o Chega e a Aliança. Portanto, é um sinal bom para o CDS, um momento importante de que estão, de facto, a conseguir sair do túmulo e do poço. Do túmulo é uma figura de estilo feia. Para mim estás à vontade. Do poço em que se enterraram nas últimas eleições ao saírem do Parlamento. Portanto, é um sinal, pelo menos, para a sociedade. Não sei se isto vai ter algum efeito eleitoral no futuro, se vai ter sequência e continuidade, mas é um sinal positivo para o CDS e creio que para a democracia portuguesa, de que o CDS é um partido fundador. Vamos vendo. Bom, obrigada por ser acompanhado. Até breve. Adeus. Até breve. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.